E aí, pessoal, tudo bom? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre como ser autodidata, como você pode aprender matemática por conta própria. Mas a verdade é que se você está numa boa universidade, você tem bons professores, então você deveria fazer bom uso disso e extrair o máximo que você puder dos seus professores. E nesse vídeo eu vou mostrar para você, ou tentar mostrar para você, como você pode aproveitar melhor as suas aulas. E se você é do tipo de pessoa que anota tudo que está escrito no quadro, então assista esse vídeo porque eu fiz ele especialmente para você. Mas me permita, por favor, antes da gente iniciar o vídeo, apenas agradecer aos membros do canal que apoiam o nosso canal e me ajudam a continuar fazendo vídeos aqui semanalmente para vocês. Em especial, agradecer aos novos membros, o Lucas Cogrossi, Eduardo Braga, Clichê, Pedro Pereira, Thales Miguel, Davi, Williams, Fábio Augusto, Rodolfo Miranda, Marcelo, Vito, Myron, Ian Costa, Davi Gomes e mais alguns, Bruno Silva, Fernando Capistrano, Enzo Neville, Gabriel Pestana, José Mafra e João. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio que vocês dão aqui ao canal. Então vamos lá. Eu era como você. Em todas as aulas eu sempre anotava tudo que o professor escrevia no quadro e eu sempre estava em todas as aulas. Mas quando eu comecei a fazer monitoria de cálculo, eu percebi o quanto que isso era errado. Porque, por exemplo, quando eu estava explicando alguma coisa para os alunos, eu queria que eles prestassem atenção no que eu tinha a dizer e não ficassem anotando tudo que eu escrevia no quadro, porque tudo que eu escrevia no quadro ou já estava escrito numa apostila ou estava escrito no livro e eles sempre poderiam encontrar aquilo. O valor da monitoria não era o que eu estava escrevendo no quadro, mas era o que eu tinha a dizer para eles. Então, para mim, fazia muito mais sentido que eles prestassem atenção no que eu tinha a dizer, ao invés de ficarem escrevendo tudo que eu escrevia. Então, isso é o que você deve fazer para tirar 100% de aproveitamento da sua aula. Antes da gente falar de algumas das coisas que você pode fazer, é importante você entender qual é o objetivo de uma aula. E o objetivo de uma aula ele muda dependendo do caminho que você está. Por exemplo, no ensino médio, o objetivo da sua aula era realmente ajudar você a caminhar por aquele conteúdo passo a passo para garantir que você entendia aquilo. E mesmo assim, a gente provavelmente não entendia tudo. Mas se você parar para pensar, o conteúdo de geometria espacial é um conteúdo relativamente curto. Eu acho que em 2 semanas, um mês, você consegue aprender as 20 fórmulas que você precisa de geometria espacial e o resto é resolver problema. Mas parece que o seu professor demorou praticamente 1 ano falando só sobre geometria espacial, não foi? Ele mostrava para você as fórmulas, mostrava a planificação, te dizia como desenvolver as fórmulas, mostrava para você sólidos em 3 dimensões, te ajudava a resolver vários problemas. Tudo aquilo que ele fazia era para ajudar você a caminhar o caminho da geometria espacial e entender o máximo que você pudesse. Você praticamente não precisava fazer mais nada, só prestar atenção na aula e escrever o que ele escrevia no quadro. Quando você chega na universidade, as coisas são um pouco diferentes, porque o seu professor ele é diferente do seu professor do ensino médio. Ele não é pago para literalmente te ensinar, ele é pago para fazer pesquisa. E a parte de ensino, obviamente, faz parte da profissão dele, mas ele está lá mais como um guia do que como alguém que vai segurar a sua mão e te ajudar a caminhar por aquele caminho. Sabendo disso, você pode tirar mais proveito da sua aula. Talvez você já tenha prestado atenção nisso. Se você está na universidade, isso sempre acontece. Sempre os alunos do primeiro ano, do primeiro semestre, fazem um baixo-assinado porque existe um determinado professor que eles não gostam, porque o professor não explica bem, o professor não ensina, e aí eles fazem um baixo-assinado, mandam para a direção da escola, o pessoal ri na salinha do café, porque aquele baixo-assinado chega lá todo ano, e é sempre o pessoal do primeiro ano que manda, e nada acontece. E é óbvio que nada vai acontecer. A direção da universidade, o professor, entendem que o problema não é o professor nem o método de ensino dele. O problema é que os alunos estão acostumados a terem a sua mão segurada e sendo ajudados a caminhar aquele caminho. Eles não estão acostumados a caminhar o caminho da matemática sozinho e usar o professor apenas como um guia. Então, sabendo que o professor na universidade vai ser apenas um guia,
você precisa se perguntar: o que é que eu preciso fazer então para tirar o máximo de proveito das minhas aulas? E eu trouxe aqui 5 coisas que eu acho que vão, com certeza, te ajudar muito. A primeira delas é, como eu já disse, não copie. Você não precisa copiar praticamente nada do que está escrito no quadro, porque eu garanto para você que tudo que o seu professor está escrevendo lá, ele não está tirando da cabeça dele. Ele está tirando de um livro, ou ele está tirando de notas de aula, ou ele está tirando de uma apostila. Sempre que você começa um curso de graduação, você recebe uma ementa dizendo que você vai aprender e você recebe, junto com essa ementa, a bibliografia, possíveis livros que o seu professor vai usar. E ele costuma te dizer qual é o principal livro que ele vai focar. E você só precisa encontrar aquele livro na biblioteca. Caso ele não faça isso, talvez ele já tenha notas de aula preparadas para aquele curso que ele também vai dar para você. Se ele não te deu nem notas de aula, nem livros, aí sim é um motivo para você se preocupar e falar com ele e dizer, ó, a gente precisa de algum recurso. Então, o que realmente vai te ajudar a aprender o conteúdo não é o professor. Vai ser o livro ou vai ser as notas de aula. E sabendo disso, você não precisa copiar, porque tudo que você vai encontrar escrito no quadro, provavelmente o professor tirou do livro ou das notas de aula. Ao invés, então, de ficar copiando do quadro, existe uma outra coisa que é muito mais interessante que você pode fazer, que é, especialmente se você está no curso de matemática, é que você deve prestar atenção na lógica. Quando o seu professor está passando o conteúdo para você, ele cria uma organização lógica da coisa. Ele faz, sei lá, definição ou axiomas, e aí ele escreve proposições, teoremas. Quando ele vai fazer uma demonstração, ele te diz mais ou menos como é que você chega na ideia daquela demonstração, ele constrói a demonstração, explica para você o passo a passo, e é isso o mais importante que você pode tirar daquela aula. É a visão do seu professor sobre aquele conteúdo, como ele entende a lógica daquele conteúdo. E aqui é o melhor momento para você fazer perguntas. Se algo não faz sentido na lógica que o seu professor está construindo o assunto, você levanta sua mão e faz uma pergunta dizendo que você não entendeu muito bem como é que A implica B, ou como é que esse exemplo é um contra-exemplo para determinada conjectura que vocês estavam pensando. Então, o que você realmente deve fazer na aula é, ao invés de ficar copiando, preste muita atenção em como o seu professor constrói a lógica daquele conteúdo. E uma coisa que vai te auxiliar muito em fazer isso é você levar para a aula 2 coisas, que é tudo que você precisa para fazer matemática, que é papel e caneta. Papel e caneta na mão, você vai fazer o seguinte: enquanto o seu professor está explicando o assunto, ele vai fazer algumas passagens que ele não vai te dar todos os detalhes. E aí você vai usar papel e caneta para fazer, então, verificações. Então, sei lá, seu professor está dizendo, então, pessoal, o produto de duas funções que estão em L1, sei lá, você tem duas funções f e g que estão em L1, então o produto delas não necessariamente está em L1. Por exemplo, você pode pegar a função 1 sobre raiz de x e entender que o produto dela por ela mesma não está em L1. Ele só falou, ele não fez a conta. E o que você vai fazer, então, é pegar a função 1 sobre raiz de x, você vai verificar que ela está em L1, e você vai multiplicar ela por ela mesma, e você vai ver que isso não está em L1. E entender por que isso mostra que o produto de duas funções em L1 não necessariamente está em L1. Isso é uma coisa que seu professor pode dizer, você vai usar seu papel e caneta para verificar, ou pelo menos para anotar, e com isso é para isso que você vai usar as ferramentas que você vai levar para a aula. É para fazer verificações da lógica. Se essa sua verificação você não conseguiu terminar ou você não conseguiu entender, aí você levanta a sua mão porque você não entendeu alguma coisa da lógica e você faz aquela pergunta. Ele vai te responder e você anota então a resposta. É isso que você vai fazer na sala de aula, é entender a lógica, é entender cada passagem e é tirar suas dúvidas quando a lógica não fizer sentido. Terminou a sua aula, você vai para casa, vai para o seu dormitório e aí você vai fazer o seguinte, você vai reconstruir a lógica. Então, você vai chegar em casa, você vai pegar as suas anotações, as suas verificações que você fez durante a aula, você vai pegar as notas de aula do seu professor ou o livro que ele te sugeriu
e você vai ler o conteúdo junto com as suas notas que você fez durante a aula, as suas verificações, e você vai reconstruir a lógica. Você vai falar: será que agora eu consigo ser o professor e construir tudo que o professor construiu na aula, desde a primeira definição até o último exemplo, e entender como uma coisa implica a outra? Obviamente, você talvez não consiga fazer toda a reconstrução lógica, mas isso significa que você já tem perguntas para fazer para o seu professor na próxima aula. Chega um pouco mais cedo na aula, conversa com ele e fala: professor, essa passagem que o senhor fez na aula passada aqui, eu tentei verificar, olhei no livro, mas não encontrei nada parecido, você pode me ajudar? E aí ele vai te ajudar. E é nesse momento que você começa a extrair o verdadeiro conhecimento que o seu professor tem. O seu professor está ali para te guiar, ele quer que você entenda o máximo possível de como aquele conteúdo se constrói. E quando você tem essas conversas somente um a um com o seu professor, é aí que ele te mostra o que realmente está na mente dele e como a mente dele funciona. E é nesse momento que você começa a extrair do seu professor o que ele realmente tem para te ensinar. Depois que você reconstruiu a lógica, você fez a anotação ali em vários papel, tá tudo começou a fazer sentido, é aí que você faz o quinto passo, que é construir as suas próprias notas de aula. E eu recomendo muito você fazer isso. Construir as suas próprias notas de aula você vai pegar o que o livro disse, você vai pegar a lógica que o seu professor construiu, você vai pegar as suas próprias verificações junto com as suas perguntas, você empacota tudo e você constrói as suas notas de aula daquele curso. Você pode fazer isso usando papel, se você quiser, vai escrevendo à mão mesmo. Você pode usar algum software, eu gosto muito de usar o Obsidian. Você pode usar Notion, você pode escrever direto no LaTeX, que também é algo muito bom. E você vai começar a organizar as suas notas e a construir o conteúdo. Você vai literalmente escrever um livro para si próprio. E eu vou ser bem honesto, provavelmente você não vai consultar essas notas com muita frequência. Existem notas que eu escrevi durante a graduação, sei lá, em teoria dos números, em álgebra, que até hoje, e desde o dia que eu terminei o curso, eu nunca mais olhei para elas. Mas o simples fato de você escrever as notas de aulas e escrever por si próprio, seja digitando ou escrevendo à mão, você vai ajudar o seu cérebro a ter a mesma construção lógica que o professor fez na aula. Então, você vai entender a lógica daquele conteúdo e muito provavelmente você não vai precisar ficar lendo, relendo, trirrelendo, precisando fazer, sei lá, flashcards ou Anki ou coisa assim, porque a lógica da coisa vai estar na sua mente e você vai ter feito essa iteração tantas vezes que as coisas vão simplesmente fazer sentido para você. Então, seguindo esses 5 passos, eu tenho certeza que você pode tirar muito mais vantagens da sua aula. E, se eu puder fazer uma sugestão, uma dica bônus, eu vou colocar como dica 0, que para mim foi a coisa mais importante durante a graduação: estude antes da aula. Se o seu professor deu para você o livro ou as notas de aula e você tem tempo, e você já fez o que você tinha que fazer com relação à aula daquele dia, aproveite para estudar o que vai ter na próxima aula. Você pode perguntar para o seu professor no final da aula o que exatamente ele vai verificar na próxima aula. Se ele nem sabe o que ele vai dar aula, então realmente sinto muito, você não tem um professor muito bom. Mas geralmente seu professor já tem um plano, ele já sabe o que ele vai ver na próxima aula, ele vai te dizer: próxima aula a gente vai ter o teorema da aplicação aberta e o teorema do gráfico fechado. E aí você já tem o livro ou as notas de aula, você já sabe onde encontrar, e você vai por si próprio ler o livro e tentar entender aquele conteúdo sozinho. Você vai entender a lógica do livro, você vai produzir perguntas que provavelmente talvez você não consiga responder, mas é para isso que o seu professor vai estar na aula no próximo dia. Com papel e caneta você vai fazer verificações das coisas que você leu no livro e depois você vai reconstruir a lógica numa folha de papel. No dia seguinte, quando você tiver a aula, todo esse passo a passo aqui vai ficar muito mais simples. Por quê? Você já estudou pelo livro, então obviamente você não precisa copiar, porque você já viu que tudo que o professor está dando está escrito no livro. Você vai poder prestar ainda mais atenção na lógica, porque você já conhece o conteúdo e você vai entender como o seu professor constrói aquele conteúdo comparado com como o livro constrói aquele conteúdo.
e você vai fazer perguntas muito mais significativas e muito mais profundas. Com seu papel e caneta, você vai fazer verificações das coisas que o professor disse, e quando você chegar em casa, você vai reconstruir a lógica e construir suas notas de aulas com muito mais velocidade, porque você já entende muito bem aquele conteúdo. Gente, foi seguindo esse passo a passo aqui que eu consegui ir muito bem na maioria dos meus cursos de graduação, e é isso que eu faço até hoje. Quando eu tenho que fazer... Hoje em dia eu não tenho mais que fazer tantas disciplinas, mas se eu tenho que fazer alguma disciplina ou algum curso assim, eu pergunto para o professor em quais artigos ele vai basear aquela disciplina, tento ler eles antes e durante a aula só presto atenção em como o professor constrói a lógica, desde que eu tenha o recurso que eu sei que ele tirou o conteúdo daquele recurso. E em casa eu só construo minhas notas de aula. E hoje em dia eu tenho notas de aula de vários assuntos, e isso me ajuda quando eu preciso pesquisar alguma coisa, encontrar algum resultado, mas é como eu disse, na maioria das vezes nem procurar esse resultado você vai precisar, porque o trabalho de escrever suas próprias notas de aula já vai ajudar você a ter aquilo guardado para sempre no seu cérebro, ou pelo menos por muito tempo. Desculpa se nesse vídeo eu não fui muito direto ao ponto, mas eu espero que as coisas tenham feito sentido e eu espero que vocês tenham tirado algum proveito desse vídeo. É isso.